Agora eu queria que você fizesse um balanço. O meu balanço, o balanço do Diego, eu já falei isso algumas vezes e acho justo falar aqui pra você. Eu acho que seu pai, como dirigente, vice-presidente de futebol, até ele chegar à presidência, ele foi disparado o maior dirigente da história do Vasco. Eu acho que, como todo império, ele tem o período do ápice da crescente, o ápice, e depois você tem um apogeu, você tem a queda. Eu acho que o ápice dele chegou até ele virar presidente. Eu acho que a dobradinha Eurico e Calçada foi incrível. Mas a partir do momento que ele vira presidente, aí eu não sei se é coincidência ou o que é. Eu acho que o período de presidente eu julgo muito ruim. Eu consigo ver muito claro o seu pai nos dois cenários. No auge e no ápice do Vasco, teu pai tá lá. Mas eu vejo também o seu pai, não só ele, óbvio. Tem Salgado no meio, tem Campelo no meio, tem Robert Dinamite no meio. Tá todo mundo no período da desgraça. Mas eu vejo que essa derrocada inicia com o seu pai. Seja a briga da Globo, a forma como foram conduzidas algumas coisas. É o balanço que eu faço. Como dirigente, até chegar à presidência, disparado maior. Praticamente, talvez até ao concurso. E sem ele, o Vasco não teria boa parte dos títulos. E já como presidente, eu o classifico como um presidente ruim. É a análise que eu faço. Qual é a análise que o Euriquinho faz? Você concorda? Você discorda? Como é que é o seu balanço e a gente encerra? Então, eu tenho que discordar porque os fatos não dizem isso. A verdade é que um clube de futebol ele tem que ser avaliado, uma gestão de um clube de futebol tem que ser avaliada por duas vertentes. A vertente desportiva, que é o que você tem de conquistas esportivas, e a vertente de representatividade institucional. O Eurico, como presidente do Vasco, não deixou a representatividade institucional do Vasco diminuir. O Vasco não perdeu nada com o Eurico presidente. Até 2008, o Vasco tinha o mesmo parâmetro que todos os maiores times do Brasil. Recebia o mesmo dinheiro, tinha a mesma representatividade institucional na CBF, na federação, no cenário político brasileiro. Então ele não perdeu isso. Ele não perdeu isso. Isso é fato. O que aconteceu é que o patamar desportivo diminuiu. E aí a avaliação vai toda em cima do patamar desportivo. Então ele, como presidente do clube, ele manteve a representatividade institucional. O que se perdeu foi que as peças que ele usou no futebol não conseguiram manter o desempenho que ele mantinha, porque ele também perdeu um pouco do contato diário no futebol e de gerir aquele departamento da maneira dele. Teve também a torniquete lá financeiro da Globo e tal, mas isso poderia ter passado. Mas mesmo assim, o desempenho desportivo do Vasco até 2008 é muito superior do que o desempenho desportivo dos presidentes seguintes. Porque até 2008 você nem sonhava com o Vasco ser rebaixado ou brigar para ser rebaixado. Brigar até brigou algumas vezes. Mas muito longe. Brigava. Brigava com 5 rodadas de antecedência, estava livre. Não era essa coisa de desespero. O Vasco chegou numa final de Copa do Brasil em 2006. Algumas semifinais. É que as pessoas, elas avaliam... Uma Libertadores bateu na trave com o chute do Leandro Amaral. Exatamente. E aí depois, o que se passou? O Vasco teve 1 ano bom, 2 anos bons, 2011 e 2012. O resto é só desgraça. 17... E de 17 porque a gente vai chegar lá. O Multipersona tava lá. Mas... Multipersona... Mas essa avaliação é muito rasa. É muito rasa. Ela tem que ser muito mais complexa. O Eurico, na verdade, é que as pessoas não... Eu faço um desafio para você. Vocês gostam de pesquisas. O Eurico ficou no Vasco durante 25 anos e 6 meses. Você pega outro período histórico do Vasco de 25 anos e 6 meses. Qualquer um. Escolhe. Eu vou pegar os últimos 51 anos. Para você entender o que é representatividade institucional. O que isso afeta nos adversários. O Vasco, nesse período que teve Eurico no poder, 25 anos e 6 meses, o Vasco ganhou 17 títulos. O nosso rival ganhou 16 títulos. O Vasco virou o líder no cenário aqui no Rio de Janeiro em termos de conquistas. A relação ao nosso rival, o Vasco teve 45 vitórias e 41 derrotas. São os números do Eurico. Você pega os outros 25 anos e 6 meses, o Flamengo tem 24 títulos e o Vasco tem 4. O Flamengo ganhou 48 partidas e o Vasco 24. No confronto direto. Essas coisas o torcedor tem que parar e analisar. Não é só o declínio do Vasco. É como o Vasco impedia o crescimento do outro.
como o Eurico batendo de frente, impedia o domínio do cenário. Eles passam a ser dominantes no cenário como eram antes. É que você é muito novo. O Vasco, até o Eurico assumir em 86, o Vasco sempre foi terceira força do Rio, em termos de conquistas e em termos de representatividade. O Vasco não tinha representatividade e não tinha título. O Fluminense tinha mais... era o maior campeão. O Fluminense tinha mais título que o Vasco, o Flamengo tinha mais título que o Vasco. E o Vasco brigava com o Botafogo, em termos de desempenho desportivo. O Eurico alçou o Vasco a um patamar que o Vasco nunca esteve. Esse patamar que você se vangloria com os adversários, foi o Eurico que levou. O Eurico levou o Vasco a um patamar de ser liderança desportiva e liderança institucional. O Vasco passou a liderar o cenário institucional e passou a liderar o cenário esportivo. Infelizmente, no final do período da gestão Eurico do início, o Eurico não conseguiu manter o Vasco líder do cenário desportivo, apesar de que os adversários também não ganhavam. Se você for pegar o período de 2000 a 2008, o Flamengo tem 1 ou 2 títulos ali, mas não é o disparate que tem hoje em dia. Hoje em dia é um disparate absurdo. Teve Nacional, foi só o brasileiro. Teve a Copa do Brasil. Em cima do Vasco. E o Vasco chegou na final.